Queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa do Caminho Santana. Aos nossos amigos internautas, também da mesma forma, nossas boas-vindas. Estamos aqui juntos mais uma vez para aprender um pouquinho mais, para pedir também um pouquinho, para receber. E é gostoso estarmos aqui juntos. Primeiros recadinhos, pessoal, como sempre, dizendo as nossas atividades. Casa do Caminho Santana tem palestras segundas, terças e quintas-feiras às 20 horas, quartas 14, sábado às 15 e domingo às 10 horas da manhã, com a nossa evangelização infantil. Nesse dia, quem quiser trazer os filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, pequenos, podem deixar lá com os nossos instrutores e depois assistir a palestra aqui tranquilos. E as crianças se divertem e aprendem um pouquinho basiquinho da doutrina também. Nas sextas-feiras nós não temos palestra. Esqueci de avisar. Nesses dias de palestras, quem quiser passar pelo plantão, quiser conversar, desabafar, expor um problema, receber uma orientação, venha a casa meia hora antes e passe pelo nosso plantão, será muito bem atendido. Nas sextas-feiras nós não temos palestras, mas nós temos aqui uma atividade muito especial, onde um grupo de voluntários que estudou, conheceu e tem condições de fazer o que nós chamamos apoio aos dependentes químicos. O Paulinho é o nosso psicólogo, que é um dos coordenadores desse grupo. Esse trabalho visa atender não só os dependentes diretamente envolvidos, mas também aos familiares que estão envolvidos na mesma problemática. Então, quem tiver algum conhecido, parente que queira participar, não há necessidade de nenhuma inscrição prévia, simplesmente sextas-feiras às 19h30, venha, será muito bem recebido. Quem tiver um outro conhecido, um parente, queira indicar, não há necessidade que o próprio dependente venha. O familiar pode vir sozinho, porque ele também vai receber toda a orientação. É importante dizer que nesse trabalho não há um cunho específico da doutrina, não é religioso. É de um apoio de vida, de um pouquinho, porém, do psicológico, do dia a dia, para essas pessoas que infelizmente estão envolvidas nessa problemática. Agora um convitinho, um convitinho para quem quiser iniciar-se na prática da caridade. A gente ouve tanto aqui nas palestras, nos ensinamentos, quem lê também sabe disso, a importância da caridade. E a Casa do Caminho Santana, na área social, ela tem algumas atividades onde se dá essa oportunidade, as pessoas virem conhecerem. Não precisa trazer nada, pessoal, só amor e boa vontade. Todo segundo sábado de cada mês, nós atendemos 62 famílias carentes com cestas básicas. Então, quando a gente fala isso, parece muito simples, né, pessoal? Distribuir cestas básicas. Mas antes disso, existe toda uma preparação de recebimento desses mantimentos, é feito o levantamento das necessidades, depois a parte de embalagem, depois no dia a parte de distribuição. E lembrando, aproveitando para fazer um pequeno pedido, nós temos a nossa cesta de coleta. Esse mês nós estamos precisando bastante de leite em pó. Quem puder trazer um pacotinho, alguma coisa, a gente vai ficar muito agradecido em nome das famílias, das crianças principalmente. Então esse trabalho é muito interessante, quem quiser conhecer, participar. As famílias são recebidas aqui não só pelo alimento material, mas também pelo alimento espiritual, apoio e carinho. Elas vêm aqui, tem uma pequena palestra, recebem o passe aquelas que desejarem. Nós distribuímos um lanche, um refrigerante, conversando com as famílias, procuramos acolhê-las da melhor forma possível. Quem quiser conhecer esse trabalho, é só vir aqui à casa. O próximo trabalho vai ser dia 14 de julho. Começa às 9h30 da manhã. Um outro trabalho muito interessante que eu, pelo menos, particularmente recomendo para quem quiser ter um primeiro contato com essas atividades de caridade, é a distribuição de lanches na rua aos moradores que estão principalmente na região do metrô,
Há um grupo de voluntários aqui da casa. O Daniel é um dos coordenadores, esse meu irmão. Não parece que é meu irmão, parece, é meu irmão de coração. Todo sábado, isso é todo sábado, a partir das 17 horas, esse grupo se reúne aqui na casa e vem aqui preparar os lanches, preparar um chocolate quente, e aí eles fazem o que os moradores lá chamam, nossos amigos lá chamam de o chá milagroso, né, Dani? O chá milagroso. É um chá que nós colhemos as ervas aqui da nossa horta, hortelã, alecrim, erva cidreira e mais todo o carinho do pessoal e o pessoal adora, inclusive pede para levar umas garrafinhas lá, o chá. Então todo sábado e depois às 18 horas, depois da preparação, o pessoal sai e vai fazer a entrega. E aqueles que querem depois retornam aqui à casa para fazerem uma prece final, um agradecimento. Não precisa trazer nada, volto a repetir, pessoal. É só vir, aparecer aqui, com boa vontade e amor. Tá bom? Só um fato curioso que tem acontecido, acho que eu já comentei isso. O Daniel tem levado o pessoal e lá, no final do trabalho, lá na própria calçada, a gente faz, aliás, a prece final de agradecimento lá, depois faz aqui. Hoje é interessante que os moradores de rua participam. Então virou uma roda enorme na calçada, que ficam muitas pessoas, 20, 30 pessoas rezando, fazendo a corrente final. É uma coisa muito bonita. E pessoal, isso é experiência própria. Quando a gente faz caridade, a gente não dá nada. Muito pelo contrário, a gente recebe muito. Então ficam todos convidados. É verdade, se quiserem trazer familiares para participar, é uma experiência extremamente gratificante. Tivemos no domingo a nossa festa junina, foi muito bom, muita paz, energia positiva, um congraçamento muito gostoso, e a gente agradece a todos que participaram, que nos ajudaram, e quem perdeu, mas ano que vem tem mais, né? Nós vamos ter outra com certeza. Pessoal, nesse instante, então, vamos nos serenar, vamos juntar os nossos sentimentos numa corrente de paz e harmonia. Vamos pensar em Deus, em Jesus. Vamos fazer um pequeno exercício, vamos respirar fundo, soltar o ar devagarinho, sentindo o nosso coração bater, sentir esse ambiente tão lindo que está nos preparado para os nossos queridos irmãos espirituais, amando os nossos mentores superiores. Sejamos envolvidos por essa paz, por essa luz. Possamos estar preparados, receptivos para tudo isso que vamos receber. E, Pai querido, humildemente, pedimos a vossa permissão e também aos nossos queridos amigos espirituais para darmos início a mais esta atividade. A vossa graça e a vossa bênção. E nesse instante vamos então receber nosso palestrante de hoje, que é o nosso querido Amir, que vai falar sobre o tema Silêncio Necessário, do livro Momentos de Coragem, psicografado pelo Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles. Seja bem-vindo. Boa noite. Nossa, cada vez que eu venho aqui a casa está mais cheia, que bom, né? A gente fica contente. A gente fica contente que enquanto a pessoa está aqui, está num bom caminho, né? Uma casa muito bem orientada, uma casa muito aconchegante, né? Fisicamente, né? Que nós ficamos aqui pertinho nesse frio. E espiritualmente também. A gente gosta muito. Obrigado, Akio. Então, como o Akio já disse, o nosso tema de hoje é sobre o silêncio necessário. É um desafio falar sobre o silêncio, né? Porque se eu ficar quieto aqui, daqui 2 minutos está todo mundo cheio de mim aqui. Ela diz aqui, a Joana de Ângeles, que o silêncio faz falta na sociedade contemporânea. Porque a gente tem dificuldade de fazer silêncio. A gente tem um barulho interno, muitas vezes, tão grande, que fazer silêncio para nós, às vezes, é uma coisa difícil, né? Às vezes a gente fica do lado de alguma pessoa, fica perto de alguém,
e fica aquele silêncio, vai se tornando uma coisa desconfortável, e muitas vezes a gente não tem assunto para falar com a pessoa, não conhece direito, e não quer ficar quieto, porque vai, nossa, o que a pessoa vai pensar, né? E às vezes ela está tão desconfortável quanto a gente, um quer falar, o outro quer falar, e a gente acaba falando qualquer coisa. E justamente o que ela diz aqui é que a gente não deve falar só por falar, né? Porque quando nós falamos só por falar, muitas vezes nós nos ligamos aos temas negativos. E esses temas negativos nos tiram energia. Eles acabam, como é que ela fala aqui? Enxovalhando o próximo e consumindo-se energias valiosas. Há uma preocupação muito excessiva em falar e opinar mesmo quando se desconhece a questão. Muitos de nós somos assim, né? Que a gente tem aquela necessidade de opinar sobre o que a gente não conhece também. E isso vai disseminando a bobagem, vai disseminando mitos, vai disseminando coisas que nós não temos certeza e falamos, porque queremos às vezes parecer sábios, parecer bem informados, né? E acaba aumentando também, ela fala, a maledicência. As opiniões se confundem e os conteúdos morais das palavras se entorpecem. Se cada pessoa falasse apenas o necessário, haveria um salutar silêncio na terra. Então ela diz para nós não nos deixarmos contaminar. Quando alguém chega perto de nós falando mal do outro, falando uma coisa que não é positiva, para que nós fiquemos quietos. Né? Se nós não conseguimos virar muitas vezes aquele assunto para uma coisa mais edificante, para uma coisa melhor, que nós pelo menos possamos ficar quietos. Não dá continuidade naquele assunto de falar mal do outro, de ressaltar defeitos das outras pessoas, ou de se queixar muito, né? Muitas vezes nós temos aquela mania de se queixar. E isso se torna um verdadeiro vício. Pessoas idosas, muitas vezes, né, que se encontram, que já não têm o trabalho remunerado, o trabalho de uma maneira organizada, que se dedicam ao trabalho da casa e tudo, muitas vezes acabam se encontrando com outras pessoas que têm problemas parecidos com os delas para falar de problemas. Ah, porque eu fui no médico ontem, ele me disse isso. Ah, mas o meu médico me disse que eu estou pior que você, porque eu tenho isso aqui. Não, imagina que você está pior que mim, eu estou pior. E acaba ficando aquela coisa até com uma certa competição para ver quem está pior, né? E muitas vezes a coitada da pessoa vai no médico porque não tem atenção da família, porque não tem amigos, porque não tem quem lhe dirija uma palavra de carinho. Enquanto ela está no médico, muitas vezes, pelo menos ali daqueles 10, 15 minutos, tem alguém prestando atenção nela. Que às vezes uma pessoa da família não consegue dedicar 10, 15 minutos para ouvir uma pessoa. E muitas vezes ela não está doente, não está nada, porque ela precisa ser ouvida. E a nossa capacidade de ouvir é menor do que a nossa capacidade de falar. Apesar de nós termos 2 ouvidos e uma boca só. Se eu não me engano é Tiago que fala isso no Novo Testamento lá. Que ele diz o seguinte, que nós devemos ser lentos ao falar e rápidos ao escutar. Ou seja, que nós devemos gastar bastante a audição e gastar pouco a fala. Que ouvindo nós somos muitas vezes mais úteis do que falando. E está dizendo que nós raramente falamos bem, né? Porque nós temos muitas vezes uma dose de má vontade e assim acabamos vendo apenas o que queremos. E nos habituamos a falar o bem e a falar o mal. E ela diz uma coisa aqui muito interessante, que Jesus calou muito mais do que falou. Uma coisa que eu mesmo fiquei até pensando sobre isso, né? Falar, nossa, mas Jesus fala tanta coisa no Evangelho, a gente não vê alguma passagem mencionando que ele ficou calado. Mas ela diz aqui que ele ensinou muito mais com o seu silêncio, muitas vezes quando era ofendido, quando ele foi ofendido, quando ele foi chicoteado, quando ele foi injuriado ali perante todo mundo e passou por dores imensas, ele falou muito pouca coisa. Né? Ele falou muito pouca coisa, não devolveu as ofensas. E muita gente fala, nossa, mas ele quando estava lá na cruz, ele teve um momento de fraqueza, quando ele disse, ah, pai, por que me abandonaste? Né? Eu já vi muita controvérsia sobre essa afirmação, porque o aramaico ali, a língua que Jesus predominante falava, era uma língua muito pobre. Né? Então muitas vezes se queria dizer outra coisa. Se traduz como uma coisa e quer dizer outra. Né? E eu já vi traduções como dizendo, pai, por que me glorificaste? E aí ele estaria não tendo um momento de fraqueza, mas um momento de força, um momento de glorificar o pai. Né? Dizendo, por que me glorificou tanto?
mesmo sofrendo daquele jeito. E eu já vi também uma interpretação muito interessante disso, de que Jesus estaria começando ali, em louvor a Deus, a recitar o Salmo 22. Se nós olharmos ali o Salmo 22 do Antigo Testamento, e Jesus conhecia muito bem a Escritura, né? Ele começa assim: Pai, Pai, por que me abandonaste? E tem alguns trechos desse Salmo que levam a gente a pensar naqueles momentos que ele viveu. Porque tem um determinado momento lá que ele falava, lanças transpassam-me as mãos e os pés e lançam a sorte sobre as minhas vestes. E tudo isso aconteceu ali, né? Os soldados romanos lançaram a sorte sobre as vestes dele, dividiram o manto, a túnica de Jesus, e as lanças e os pregos transpassaram-lhe as mãos e os pés. Então, muito mais do que alguém pudesse pensar que ele estava tendo um momento de fraqueza, pelo contrário, ele estava glorificando a Deus. Fosse através do Salmo 23, fosse dizendo que o Pai o havia glorificado, de qualquer maneira ele não estava fraquejando, ele estava bem dizendo a Deus. E bem dizendo o que ele estava passando ali, em nome de criar, vamos dizer, não criar o cristianismo, mas de levar o amor à terra. Porque Jesus não criou religião nenhuma, né? Ele simplesmente nos inaugurou o amor. Então é interessante quando ela fala que ele teve muito mais momentos de ensinar calado do que ensinar falando. Né? Porque o vício de falar e a naturalidade de falar está muito na nossa, principalmente nós que somos palestrantes, a gente adora falar, né? E quem é o mais prejudicado pelo que nós falamos? Somos nós mesmos. E quem é o mais beneficiado? Somos nós mesmos também. Se eu vier aqui falar uma coisa, 20 palestras diferentes para vocês, eu repeti aqui, eu primeiro tive que estudar o assunto, e depois eu repeti aquilo para mim 20 vezes, para ver se eu aprendo. Porque eu tenho dificuldade de aprender. E essas palavras ficam no nosso subconsciente. Então, quando eu me escuto falando uma coisa muitas vezes, isso entra no meu subconsciente. De alguma maneira eu vou aprender aquilo, nem que seja de uma maneira osmótica, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Então nós nos beneficiamos da boa palavra que nós falamos e nos prejudicamos com a nossa má palavra. Mas quem não gosta de um bom grupinho de fofoca, né? Nossa, é uma delícia, né? Aquele lugarzinho do café ali na empresa. Às vezes está até no centro, às vezes a gente pega, né, um cantinho para ficar fazendo fofoca, para falar do outro que veio no dia anterior. Nossa, você viu fulano? Tá obsediado. Nossa, quem diria, hein? Ele que faz tanta palestra, que dá tanto passe, olha, recebeu uma manifestação aí que só pode ser do obsessor dele. Não é? A gente adora falar essas coisas. E fulano, nossa, fulano acho que está fazendo tanta caridade que está enorme de gorda, né? Aquela coisa assim, aqueles comentários bem caridosos, né, que nós fazemos. Mas, gente, não adianta a gente só criticar e se martirizar, a gente ainda é assim. Isso é próprio do nosso estágio evolutivo. A gente ainda se diverte com a fofoca, a gente ainda se diverte comentando coisas da vida dos outros, porque às vezes a nossa vida se torna menos interessante. Aí nós vamos comentar do outro para ver se tem alguma coisa mais interessante. A revista de fofoca que vende mais, aqueles jornaizinhos que tem na televisão que falam da vida dos artistas, né? O reality show que mostra a vida das pessoas, são os mais vistos. Por quê? Porque nós ainda estamos nessa fase. E é natural, né? Ninguém deve ficar se martirizando e ficar, eu não valho nada porque eu gosto dessas coisas. Não, vai ser natural. À medida que nós formos elevando o nosso pensamento, elevando o nosso grau de consciência, nós vamos ter outros tipos de diversão. A diversão que antes era chata para nós, né, escutar alguém tocar música clássica, alguma coisa assim, vai se tornando uma coisa mais interessante. E nós automaticamente vamos nos desinteressando dessas coisas. Ah, Emílio, você tem razão, mas depois que eu virei espírita, eu não faço mais fofoca. Eu faço comentário construtivo para a pessoa melhorar. Não é isso? Assim, depois que eu comecei a comentar com meu marido tudo que ele faz para mim, ele melhorou. Nossa, melhorou muito. Não é que ele melhorou, é que ele não aguenta mais, então ele fica quieto para não ouvir meu nome. Aí a gente fala, nossa, eu estou ajudando todo mundo lá do centro a evoluir. Mas nós mesmos evoluímos. Né? A gente quer apontar o outro, olha, se você fizesse a palestra assim, seria muito melhor. Ah, mas se você der o passe daquela maneira, vai ser muito melhor. Olha, mas se você distribuir o chá e pegar com a mão direita em vez da mão esquerda, vai ser muito melhor. E nós, né? Vamos tentar olhar um pouco para nós. É tão fácil olhar para os outros e tão difícil olhar para dentro de nós mesmos. Né? Porque muitas vezes o que nós vemos dentro de nós não nos agrada.
Mas isso é uma coisa temporária. E saber disso deve nos dar uma consolação muito grande. Como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que nós nos sintamos consolados de saber que todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos erros, os nossos vícios, as nossas manias, eles não são, eles estão. Eles ainda estão. Mas eles não nasceram conosco. Se eles não nasceram conosco, nós nascemos simples e ignorantes, mas Deus não colocou defeito na gente. Deus não encheu a gente de defeito para a gente ir se livrando depois. Não. Nós fomos pegando esses defeitos no caminho. E nós vamos nos livrar deles. Não fala no Evangelho que toda semente que o Pai não plantou será arrancada e lançada fora? Se não foi Deus que plantou os vícios em nós, uma hora eles serão arrancados, né? Ou serão expulsos por nós mesmos. Né? Quando Jesus, é muito conhecida aquela passagem que Jesus expulsa os vendilhões do templo, de certa maneira ela simboliza isso. Porque Jesus se referiu muitas vezes ao templo como o nosso próprio corpo. E quando você expulsa os vendilhões do templo, você está expulsando o vício. Por exemplo, o vício da maledicência, que é o nosso assunto daqui de hoje. Eu não aguento ficar sem falar mal do outro. Então, se nós não conseguimos ficar sem falar mal do outro, vamos falar mal só de uma pessoa por dia. É um começo. A gente costumava falar de 10, de 20, falar só uma por dia. Quando isso começar a ficar fácil, vamos falar só de uma por semana. Até que nós vamos nos desacostumar. A Joana de Anjos está dizendo que é um hábito. Até que nós vamos nos desacostumar a falar mal dos outros. Isso é expulsar um vendilhão do templo. E isso é simbolizado naquela passagem de Jesus. É que nós muitas vezes queremos parecer melhores, não tentando chegar na nossa melhoria, mas tentando abaixar o outro. Assim, mas está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Mas se eu falar mal de todo mundo, se eu começar a colocar as pessoas para baixo, né, vai parecer que eu sou melhor. Não parece? Aquela pessoa que xinga todo mundo no trânsito, no fundo é insegurança, porque será que o outro dirige melhor que eu? Eu vou xingar para todo mundo saber que eu dirijo melhor que ele. Se eu estou xingando é porque eu sou melhor. Né? A lógica mais elementar seria isso. E na verdade é o contrário, a pessoa está com insegurança. A pessoa que fala mal do outro tem dúvida a respeito do seu próprio caráter. É lógico que falar mal do outro de uma maneira eventual não deve levar a gente, não precisa levar a gente a uma reflexão tão profunda, mas o vício de falar mal do outro como uma coisa constante, como uma coisa repetida, pode nos causar muitos problemas. Né? Por exemplo, o problema obsessivo. E o obsessor, muitas vezes, ele se liga a nós por simpatia, não porque quer nos fazer mal, por simpatia de gostos, por simpatia fluídica. E aí, um espírito que adorava falar mal dos outros quando ele estava encarnado, agora é mais difícil para ele, porque será que ele tem com quem falar mal dos outros? Pelo menos encarnado é mais difícil. Aí ele encontra nós que fazemos exatamente o que ele está pensando. Aí ele se liga a nós. Ele fala, nossa, eu gosto tanto de ficar com fulano, ele tira as palavras da minha boca. Nós já ouvimos isso em sessões de desobsessão. Eu adoro fulano porque ele sabe exatamente o que eu estou pensando, ele vai e fala. Está sendo um canal. Está usando a mediunidade para um canal que não deveria. Sem perceber. Está deixando a sua mediunidade ser usada para coisas que não são boas. Vamos falar da mulher de novo, né? A gente já falou do programa, do reality show. Mulher adora saber que a outra está mais feia do que ela. Nossa, se a gente admira alguém, vê alguém na televisão e fala assim, nossa, olha que moça bonita. Aí a esposa da gente já vira e fala assim, nossa, mas também com 450 plásticas, é tudo silicone isso aí, não sei o que. Assim até eu sou bonita. Quero ver ela ser bonita trabalhando, cuidando de filhos, estudando, fazendo tudo que eu faço. Quem nunca escutou isso? Só faz isso, ó. Se eu pudesse ficar 12 horas por dia na academia, eu ficava assim também. E só a mulher faz isso? Não, nós também fazemos. Quando fala assim, nossa, fulano está subindo na vida, né? Está ficando rico. Lógico. É sonegador. Sonegando até eu. Tá desviando o dinheiro da empresa dele lá. Então, depois que entrou na política, né? Nós também falamos. Nós podemos falar de coisas diferentes da mulher. Ele estava dormindo e não pegou a primeira parte, hein? A primeira parte ele não pegou.
E aí nós falamos, nossa, mas sonegando, fazendo isso, roubando e tal, até eu fico rico. Então nós temos realmente esse vício. Muita gente tem vício de falar do cônjuge. Vem no centro para se queixar do marido. Ou o marido vem no centro para se queixar da esposa. Além disso abrir brecha para problemas obsessivos, isso pode abrir brecha para um obsessor encarnado. Porque muitas vezes tem alguém que está num desequilíbrio, às vezes até no centro espírita, né? Uma pessoa pode estar com um desequilíbrio sexual, um desequilíbrio afetivo, e vê em nós alguma coisa que muitas vezes é ela que quer ver. E aí ela nos vê reclamando do cônjuge, é a brecha que o desequilíbrio estava esperando, o desequilíbrio da pessoa estava esperando para casar com o nosso. Aí já chove aquele monte de obsessorzinho e fala assim, vai que aqui dá. Aí ele empurra o rapaz um pouquinho para lá, empurra a moça um pouquinho para cá, e é assim que as coisas acabam acontecendo. Se eu não me engano, posso até estar falando bobagem, mas se eu não me engano, no livro Aconteceu na Casa Espírita, é isso mesmo? Tinha um caso lá de um centro que estava sob ataque de obsessores, e uma das maneiras das brechas que eles encontraram foi através de um trabalhador e uma trabalhadora, que ambos eram casados, se eu não me engano, que acabaram tendo um envolvimento dentro do centro. Né? Isso abriu brecha para que os obsessores se infiltrassem no trabalho deles. E da mesma maneira o orgulho, a inveja, o egoísmo, a maledicência, nosso desejo muitas vezes de querer aparecer no trabalho. Esse trabalho tem 30 pessoas, mas ele depende de mim. Eu sou o melhor trabalhador desse trabalho aqui. Né? Se eu não vier nesse trabalho, não adianta as outras 29 virem. Muita gente pensa assim. E quando pensa assim é que abre a brecha para que o centro está sempre sob ataque. Não adianta nós pensarmos que o centro é uma fortaleza indestrutível. Ele tem sim muita proteção dos mentores. Os mentores nunca nos faltam a proteção. Só que para muita coisa eles dependem da nossa sintonia. Porque eles não fazem todo o trabalho, eles fazem a parte dos desencarnados. Os trabalhadores encarnados, a parte material do trabalho é nossa. Então nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade enquanto trabalhadores. Né? Como que nós chegamos no centro? Eu vou lá para dar passo, eu vou lá para fazer a palestra. Mas o que você está levando? Você está levando bons sentimentos? Você está indo no trabalho para fazer o outro ficar pior do que ele está? Né? Que nós que somos trabalhadores, as pessoas que já frequentam há bastante tempo, tem que ter isso em mente. Que o centro sempre é alvo de ataque das trevas. Né? E elas não prevalecem porque os mentores estão sempre apostos. Mas para muita coisa eles dependem do nosso concurso para que as coisas fiquem mais fáceis. Né? E quando nós estamos falando isso do outro, falando que o outro é isso, que o outro é aquilo, vendo o defeito do outro, ressaltando o defeito para ressaltar a nossa qualidade, nós estamos fazendo o que? Nada mais do que exercitar a capacidade de julgar. E o Cristo foi uma das coisas que ele sempre foi contra. Nem ele, né, que o espírito mais elevado que transitou por aqui, não julgou ninguém. Quando teve a mulher que estava sendo lapidada lá, que estava sendo apedrejada, ele falou, olha, onde estão teus apedrejadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então ele não julgava as pessoas lá, dizendo assim, você é uma pecadora. Pelo contrário, ele foi muito criticado porque comia com o povo, comia com os pecadores e andava na rua conversando com as pessoas que tinham má fama, mulheres de índole duvidosa, prostitutas e tudo. Jesus não se negou para ninguém. Né? E mesmo hoje ele não se nega a ninguém. Jesus sempre foi de graça. Se hoje Jesus tem preço em algumas situações, foi um preço que nós colocamos. O Cristo e Deus sempre foram de graça para todos. Deus jamais poderia estar em alguma coisa que só fosse acessível a alguns. E por isso que a casa espírita tem que ser acessível a todas as pessoas. E não só aquelas que parecem não precisar. A casa tem que ser acessível. Quando eu comecei na Federação Espírita, uns 10 anos atrás, alguma coisa assim, às vezes eu ficava incomodado. Estava ali na assistência, tudo, e do teu lado senta uma pessoa que você percebe ali que é uma pessoa que mora na rua, que não tem condições e tudo, e às vezes não pôde tomar banho e alguma coisa, então, aí o cheiro, não sei o quê,
Ih, mas a pessoa isso, a pessoa aquilo, e vai sentar na mesma cadeira e vai encostar em mim. Nossa, na época foi um choque para mim. Porque eu pensava assim, nossa, mas todo mundo aqui tinha que ser que nem eu. Que tomou banho, que veio, tal, normal. É assim que eu pensava. E é um pensamento muito errado, né? É o nosso pensamento de querer elitizar as coisas. Não, eu só quero andar com quem está melhor que eu. Não quero andar com quem está pior, né? Muitas vezes nós pensamos assim. E é assim que nós acabamos procurando ilusões, procurando coisas que não estão lá, onde a gente está procurando. Hoje eu já vejo isso depois de estudar doutrina, depois de aprender muito, de levar muita cacetada também. A gente vê isso como uma coisa normal e necessária. Essa prece, que aqui eu estava falando que o pessoal faz na distribuição, é uma coisa muito bonita, porque eu já participei de muitas distribuições onde as pessoas que estão sendo assistidas não são nem tocadas pelas pessoas que estão levando assistência. Mal lhe dirigem a palavra muitas vezes. E é uma coisa que nessa distribuição aqui a gente não vê. Pelo contrário, as pessoas são abraçadas, as crianças, o pessoal brinca, né? O pessoal que vem distribuir brinca com a gente, reza com a gente, abraça. E isso é uma coisa muito bonita, porque aí você está ajudando de uma maneira que não ofende, de uma maneira que não é prejudicial para a pessoa. Porque muitas vezes, aquele pãozinho, aquela coisa, se é distribuída de uma maneira pedante, de uma maneira dura, aquilo machuca mais do que mata a fome. Porque a pessoa se sente humilhada. Ela já está se sentindo humilhada o suficiente pela situação que ela está enfrentando. Ela não precisa ser mais humilhada pelo nosso orgulho. É tudo que ela não precisa. É de mais alguma coisa para humilhar. Porque toda a pior pessoa, né, é aquela que vai bater em alguém, entre aspas, né, que vai dar um golpe desse em alguém, que só recebe golpe. Quando todo mundo já deu. Né? E o teu melhor amigo, muitas vezes, é aquele que vem te estender a mão quando todo mundo já recolheu. Nós não paramos muitas vezes para pensar nisso. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Está acabando o meu tempo já, né? Até 35, mais ou menos? Tá. A Bíblia, por exemplo, voltando ao assunto da nossa palestra, que é o falar, que a gente acaba derivando um pouquinho. A Bíblia, por exemplo, está cheia de exemplos que fala ali do falar. Apesar de ser uma coisa que parece novidade, que parece coisa da doutrina espírita, a Bíblia está cheia de advertências nesse sentido. Jesus, por exemplo, disse que a boca fala do que o coração está cheio. O próprio Cristo falou isso. Então, se nós falamos de alguma coisa, se nós ficamos 90% do tempo falando mal dos outros, é porque o nosso coração é 90% mal. Se nós gostamos, nós sentimos prazer em ajudar o outro a falar mal, mesma coisa. Também fala na Bíblia, pelas tuas palavras sereis justificados e pelas tuas palavras sereis condenados. Também fala, de nenhuma palavra frívola que disseres te livrarás no dia do juízo. Todas essas são advertências que nós recebemos sobre o bem falar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala para você só falar o que é positivo. Quando ele fala, não mereça o mal consideração de vossa parte em tempo algum. André Luiz, no Espiritismo, fala a mesma coisa. Que o mal não merece comentários, a não ser que seja para ser corrigido. Ah, mas antes de eu fazer o outro corrigir o mal, vou dar um belo pisão nele. Aqui para ele aprender com quem que manda aqui, quem que sabe das coisas. Né? Então, aqui, ó, Tiago fala, seja pronto a ouvir e tardio ao falar. Então está cheio de advertência, principalmente no Novo Testamento. Aí fala assim, então a coisa já da Bíblia, é da Bíblia mais o Espiritismo completa. Kardec, por exemplo, no livro Obras Póstumas, que foi juntado ali, compilado depois do seu falecimento, fala ali, tem alguns manuscritos dele, sobre a fotografia do pensamento. O que é a fotografia do pensamento? Significa que qualquer espírito desencarnado que estiver à volta de nós, ele pode ver o nosso pensamento como se fosse uma fotografia. É lógico que os espíritos mais avançados têm uma capacidade mais dilatada, eles conseguem saber exatamente o que nós estamos pensando. Mas o pensamento repetido, ele vai criando como se fosse aquela fotografia. E aquilo passa a nos acompanhar. De uma maneira que nós respiramos na atmosfera que nós mesmos criamos em torno de nós. Então, se nós vivemos com um pensamento negativo na cabeça,
essa irradiação fica nos cercando. E é dentro dela que nós vivemos. Então você pode viver num inferno, no mesmo lugar onde todo mundo está no céu. Que inferno é esse? O inferno que nós mesmos criamos. Naquele livro Memórias de um Suicida, por exemplo, não dá para falar sem pensar, né? É por isso que o que nós falamos se reflete, já estava antes na nossa mente, e isso vai se refletindo em torno de nós. Naquele livro Memórias de um Suicida, muitas pessoas começam a ler e começam a pensar, nossa, mas Deus é mau, né? De colocar aquelas pessoas, o tal do Vale dos Réprobos lá, em um lugar tão horroroso. Como Deus é mau? Muita gente pode pensar assim. Mas não é isso. Isso é falta de conhecimento da doutrina. Porque aquelas imagens, aquelas coisas todas que cercam aquelas pessoas, são reflexo da mente delas. Ainda que você levasse todas essas pessoas para o nosso lar e colocasse todas elas juntinhas lá, dali a pouco o nosso lar ia estar do mesmo jeito. Então elas são colocadas juntas, muitas vezes, para que não voltem para perto da família. Porque quando elas voltam para perto da família, muitas vezes as pessoas se sentem influenciadas a fazer a mesma coisa. Então por isso, muitas vezes, algumas delas são mantidas juntas. Para que não possam voltar a influenciar quem não está para ser influenciado, quem não deve receber essa influência. E as manifestações do pensamento começam a se exteriorizar. E começam a criar esses lugares horrorosos, esses lugares escuros, esses lugares onde a luz tem mais dificuldade de penetrar, lugares de vibrações pesadas. Então não foi Deus que criou esses lugares para colocar essas pessoas para sofrer. Não. Aquilo é a exteriorização do sofrimento mental que elas já têm por dentro. Difícil, né? Nós pensamos que a pessoa já está numa condição tão ruim, aí ela fica junto muitas vezes com aquele monte de gente que está do mesmo jeito e elas não conseguem mudar esse padrão. Mas nunca falta ajuda. Né? Sempre nós temos ajuda para mudar o nosso padrão. Nós estamos sempre cercados pelos mentores, pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos guias espirituais que estão sempre disponíveis para nos ajudar a mudar o padrão. É que muitas vezes nós ficamos com o padrão lá de baixo. E aí a gente não consegue elevar o padrão. Essa muitas vezes é a nossa dificuldade. E nós temos que nos conscientizar que nós não vamos passar por uma região superior, para passar por um astral superior, se nós não mudarmos o nosso jeito de pensar e de falar. Não dá para conceber, por exemplo, um espírito como o Bezerra de Menezes, como a Meimei, como os mentores da Casa do Caminho, falando mal dos outros. Dá para imaginar o Bezerra de Menezes e a Meimei num cantinho falando mal de alguém? Não dá. No cantinho do cafezinho ali, você viu fulano e viu, nossa, tá horrorosa. Não dá para imaginar. Por quê? Porque já se despojaram disso há muito tempo. E isso os habilita a viver em regiões onde os espíritos que têm esse tipo de vício não têm acesso. E por fim vamos nos lembrar, nessa questão da palavra, que se muitas guerras e muitos desmandos, muitos assassinatos aqui, como tivemos na Segunda Guerra, por exemplo, começaram com palestras de oradores muito hábeis, voltados para o mal, não vamos esquecer que Jesus, como nós já dissemos, o espírito mais luminoso que transitou por aqui, muito do que nós temos dele até hoje, se irradiou através das suas palavras. Né? As pessoas que conviveram com ele tiveram acesso às suas obras propriamente ditas, mas para nós que 2000 anos depois ainda tentamos assimilar um pouquinho das palavras, da lição dele, foi através das palavras que ele começou a mudar a história do mundo. Muita paz, muita luz no teu coração. Acabou o café, pô. E pessoal, chegamos à parte agora da nossa participação, um tema muito interessante, muito atual e que todo mundo vivencia isso com certeza, né? Então quem tiver alguma dúvida, algum comentário ou quiser dar algum depoimento vivenciado relativo ao tema, só levantar a mão que eu levo o microfone. Se alguém quiser falar mal, pode falar. Não se assustem com o microfone, por favor. E qualquer que seja a dúvida, não tenham vergonha, perguntem. Porque uma pequena dúvida que alguém tenha, muitas vezes é um esclarecimento com o outro que está ouvindo. E nós estamos aqui para participar e conhecer.
Se for para falar mal da palestra, fala fora do microfone, o pessoal da internet não vê. Não. Como que, assim, porque é difícil uma pessoa, por exemplo, que está sendo obcecada, né, ou por pensamentos, ou sei lá de que forma, né, mas, assim, como é difícil para ela sair fora disso, né, dizem que é com muita oração, acreditando em Deus, não se deixando levar, mas, assim, como realmente sair fora disso e não criar justamente isso que você falou, esses pensamentos que criam uma coisa em torno da pessoa, se ela é uma vítima disso tudo. Muito interessante a pergunta. Em primeiro lugar, como você disse, né? A oração é uma coisa fabulosa. É uma coisa que o próprio Kardec fala, né? Que quando nós queremos, as melhores maneiras de se livrar da obsessão são a oração e pedir a ajuda dos bons espíritos, que no fundo vai se traduzir numa mesma coisa, né? Hoje nós dizemos que a frequência a uma casa espírita, e principalmente a frequência a uma assistência espiritual, que nós chamamos muitas vezes de tratamento, de obsessão, alguma coisa assim, que é uma coisa que muitos de nós aqui já estamos conversando, ela também é muito salutar. Só que nós temos que nos lembrar da parte ali que o Cristo contou, uma parábola muito curtinha, que é chamada a parábola dos 7 demônios. Que ele fala ali que tem uma casa, né, que o dono arruma a casa, limpa a casa, varre a casa, mas não fecha a porta. E aquele demônio que foi expulso de lá, ele vai, anda por lugares áridos, mas não conhece mais o seu lugar. E aí ele volta, né, lembra que o dono da casa não fechou a porta. E ele encontra a casa limpa, varrida e arrumada, e ali ele traz outros 7 piores do que ele, e todos vão habitar essa mesma casa. E aí Jesus fala exatamente assim, e a situação daquela pessoa fica pior do que antes. O que significa esse fechar a porta, que foi a pessoa que escreveu? Mudar de conduta. A maior dificuldade no processo obsessivo, muitas vezes, é nós sabermos quais são os vícios, quais são os problemas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que estão justamente abrindo brecha para isso. Procurando mudar o padrão dessas imperfeições, é que nós fechamos definitivamente a porta. Claro que nós fazemos o tratamento de obsessão, muitos espíritos são afastados de nós. Mas muitas vezes, o que acontece? Nós acabamos atraindo outros com os mesmos... Oi? Exatamente. Nós acabamos atraindo outros. Por quê? Por falta de oração e falta de vigilância. Vigilância do quê? Dessas imperfeições que nós estamos falando. Então a melhor maneira de fechar a porta para isso é mudar para melhor a nossa conduta. Sempre se manter orando e se manter vigiando. Não é vigiando o outro, é vigiando nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, né? Uma coisa que funciona para mim, quando eu percebo que eu não estou muito legal e estou com dificuldade de fazer oração, alguma coisa assim, eu começo a oração agradecendo. Eu começo a pensar em tudo que Deus colocou de bom na minha vida. E muita gente pode pensar, nossa, mas Deus não colocou nada de bom na minha vida. Aí é porque está com o pensamento viciado. Porque se nós olharmos em volta, na vida de todos nós, Deus colocou muita coisa boa. Né? Muitas vezes nós chegamos com uma pessoa e falamos assim, fala alguma coisa boa para mim, a pessoa não consegue. Aí você fala assim, mas muita coisa boa, você está aqui, está saudável, está conversando comigo, isso não é uma coisa boa? O seu filho, a sua filha que está lá em casa, está bem, está tudo jóia? Nossa, que notícia boa. Você está empregado, está trabalhando? Nossa, que notícia boa. Eu não estou trabalhando, mas está conseguindo procurar emprego, está conseguindo fazer entrevista, tudo? Que boa notícia. Né? Então nós precisamos começar a mudar esse padrão. E para mim sempre funciona isso, começar agradecendo. Começar agradecendo a Deus por isso, por aquilo. Aos poucos parece que a nossa vibração vai mudando e vai ficando mais fácil de continuar a nossa oração. Porque a vibração do agradecimento é uma vibração muito elevada. Uma vibração muito boa. É um bom começo. Respondi? Enquanto o pessoal pensa sobre outras perguntas, o Dalmo de São Paulo mandou uma pergunta bastante interessante sobre o tema, silêncio necessário. O Dalmo fala,
Estou atravessado com meu irmão e decidido a falar umas verdades para ele. Devo colocar tudo em pratos limpos? Agradecemos ao Dalma a pergunta. O silêncio é uma prece. Dalma, eu diria para você o seguinte. Muitas vezes o que nos magoa a respeito do outro, muitas vezes nós temos razão. Mas nós temos que pensar que o outro não nos magoou à toa. Se nós estamos à mercê da mágoa que nos foi imposta pelo outro, é porque nós temos alguma situação mal resolvida com a lei. Nós estamos devedores de alguma maneira e isso nos colocou à mercê do outro. Que nem se alguém fala para nós, fala assim, o ladrão veio me assaltar ontem e colocou uma arma na minha cabeça, minha vida estava na mão dele. Não estava, sua vida não estava nas mãos dele. Sua vida estava nas mãos da lei de causa e efeito. Se você não tem que desencarnar naquele dia, o ladrão não vai fazer com que você desencarne naquele dia. Agora, se é o dia de você desencarnar, ele pode ser usado como instrumento para que você desencarne. Mas a sua vida não está nas mãos dele. A sua vida está nas mãos da lei de causa e efeito. E aí é útil também nós lembrarmos do perdão. Né? Porque enquanto nós guardamos a mágoa do que o outro nos disse, do que o outro nos fez, ainda que nós estejamos com a razão, eu repito, isso nos coloca como escravos dessa situação. Isso nos escraviza ao outro. Né? Porque nós estamos todos ligados ou por laços de amor ou por laços de desentendimento. E todos esses laços de desentendimento, pela lei de Deus, um dia vão ter que se transformar em laços de amor. Né? Então, se nós queremos usar a verdade como uma lâmina para cortar o outro, essa verdade só vai fazer o mal, ela não vai fazer bem. Ainda que seja uma verdade. Ainda que seja verdade que o seu irmão mereça escutar essas coisas, não convém a você dizê-las. Porque você vai se escravizar a essa situação. É uma questão de livre-arbítrio seu, você querer dizê-las, ou você se conter e simplesmente perdoar o seu irmão. Quando você perdoar o seu irmão, você vai estar dando uma demonstração para você mesmo, para o seu mentor, de que você está com uma disposição diferente de mudar. Né? Quando nós nos dispomos a perdoar o que o outro nos fez, no fundo nós estamos reconhecendo que nós também temos falhas. Qual de nós não precisa do perdão de alguém? Qual de nós não atacou alguém, não é devedor de alguém? Né? Então quando o outro nos faz alguma coisa, muitas vezes é a chance para que nós melhoremos. Porque melhorar quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, é muito fácil. Quando o outro pisa no nosso calo é que nós estamos realmente sendo provados. Que nós estamos realmente sendo postos à prova. Não é isso? Então, a nossa recomendação, Dalma, é para que você procure perdoar seu irmão, procure conhecer melhor a doutrina cristã, a doutrina espírita, que é cristã também, para que você se junte a nós, para que você frequente a casa, ouça palestras, receba passe magnético, receba o passe espiritual, se é que você não é frequentador, não sei se a pessoa é frequentadora, mas a nossa recomendação é para que você realmente se liberte dessa situação, perdoando o seu irmão. Muito obrigado, Dalma, pela sua pergunta. Pessoal, perguntas? Quem quer falar mais um pouquinho? Dúvidas? Não sei se é minha bem pergunta, é só acrescentar alguma coisa. Por exemplo, se você tem na sua casa uma pessoa doente, e enquanto você está com aquela pessoa doente, pessoas estão deduzindo a sua vida. É a maledicência, como você falou, não é? Mas você não se liga nisso. Porque se você está sozinho, Deus está te pondo à prova. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se elevar, buscar ajuda de Deus, já que ela está só, que não está só porque existe Deus. E você tenta passar por aquilo. Agora, tem pessoas que, além às vezes de deduzir, falam certas coisas para pessoas que talvez não estejam preparadas. Às vezes você vai falar uma coisa para uma pessoa que você pensa que ela está bem e de repente ela está com uma depressão. Até a verdade precisa ser dosada, não é isso? Só que você, se vai dizer a verdade, você tem um jeito, uma forma de falar. Até a verdade precisa ser dosada. O que não pode chegar é
fazer uma coisa muito rude e acrescentar coisas que não existem, não é? Porque aquela pessoa, na verdade, está precisando de ajuda. Ela não pode ser criticada, não é? Exatamente. Porque vai criticar a pessoa se ela já está numa situação dessa. Apesar de que, às vezes, quem está falando não está sabendo. Às vezes nem é por mal, né? Não é por mal, é por desconhecimento. E o que você faz? Você deixa isso para passar, pede a Deus que ajude aquela pessoa que um dia ela pense que aquele procedimento, alguma coisa faça, que ela deixe daquilo, né? Daquele pensar, daquele jeito, modo de agir, né? Exatamente. E um dia todos nós vamos ter que nos entender, né? É isso que é uma coisa que muitas vezes escapa à nossa percepção, né? A gente muitas vezes tem um chefe difícil, tem alguém difícil dentro de casa, alguém difícil na família, alguém difícil... todo mundo se identifica com alguma situação. E muitas vezes nós nos colocamos, falando assim, nossa, mas essa pessoa é muito difícil, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Olha, nós vamos ter que nos entender. Que nós façamos isso antes que o outro vire arcanjo antes da gente. Porque todos nós vamos nos tornar espíritos de luz um dia. Pode demorar 1000 ou pode demorar 1 milhão de anos. Né? Isso, perante quem tem eternidade, é muito pouco tempo. Mas assim, nós vamos ter que nos entender. Se nós não nos entendermos com eles, vamos ter que nos entender depois, provavelmente com alguém mais difícil. E às vezes aquela rixa acaba ficando com aquela pessoa, e é sempre com aquela pessoa. Aí o que Deus faz? Coloca essa pessoa como nosso chefe, ou como nosso colega de trabalho da mesa do lado ali, aquela pessoa que nós precisamos nos entender. Não adiantou, aí a gente desencarna e volta, e aí já volta como amigo, como vizinho, e já voltou mais perto e tal. Aí não adiantou, desencarna brigando de novo e volta, aí muitas vezes já pode chegar como irmão. E como irmão, cunhado primeiro, né? Sogra, genro, né? Aí desencarna de novo, não conseguiu, aí fala, vai ter que chegar mais perto. Aí coloca como irmão. E mas nem assim aqueles irmãos que não se falam, que brigam, que se processam a vida inteira, Deus coloca ele então na próxima como seu filho. Aí não tem mais jeito, aí você vai babar em cima dele, não vai lembrar quem ele é. A hora que você lembrar dali 200 anos quem ele é, lá no plano espiritual, o amor já está instalado. E depois que o amor já está instalado, ele não retrocede. Né? Então, que nós tenhamos essa consciência de que quanto mais longe a gente joga o outro, mais perto ele vem na próxima encarnação, ou às vezes até nessa mesmo. Via internet ainda, aqui tem uma mensagem do Lourenço. O Lourenço é um colaborador da casa, um dos fundadores aqui da casa. Ele está mandando? Ele está mandando. Um abraço para você, Lourenço. E ele dá um conselho, né, para a gente fazer um corte nessas coisas de fofoca, né, mas aí depois você pode comentar. Ele diz aqui, amigo, boa noite. Durante nossa vivência, vamos adquirindo através de muitas observações algumas atitudes que me parecem bastante razoáveis. Assim, quando alguém se referia a outra pessoa de uma maneira não muito elegante, eu costumo responder, mas essa pessoa, no caso aqui está sendo mencionada, fala tão bem de você. Aí um silêncio total. Lourenço, valeu, obrigado. Nada como a voz da experiência, né? Lourenço, muitos anos aí na doutrina, já está um passo à frente aí. Um copo d'água, viu? Quanta água eu já tomei aqui, né? O amigo vai ficar aqui à disposição. Obrigado. Quem quiser tirar alguma dúvida particular, é só vir aqui depois na frente e conversar com ele. Amigos, amigas, depois de tanto recebermos, através dos ensinamentos que o Amir tão carinhosamente nos passou, do tratamento que não percebemos, mas estamos recebendo aqui de todos os espíritos
amigos e queridos que estão aqui à nossa volta, nos ajudando, nos amparando, nos abraçando. Recebemos muito. Vamos então agora devolver um pouquinho, retribuir um pouquinho na forma de vibrações e de pensamentos positivos. Em primeiro lugar, possamos vibrar por esse nosso planeta que nos recebe, que foi criado por Deus tão carinhosamente, e que nos recebe, que temos essa encarnação, que ele possa ser envolvido por muita luz, e que isso que o Amir expôs tão sabiamente, que esse silêncio necessário possa envolver esse nosso planeta. Vibremos. Vamos vibrar também por nossos queridos irmãos que por algum motivo passam dores e sofrimentos no seu corpo físico. Independentemente onde estiver o seu leito de dor, porque muitos passam esses males, doenças nas ruas, nas marquises, embaixo das pontes. Não dispõe nem sequer um mínimo de um aconchego de hospital. Juntemos nossas forças e vibrações para todos esses nossos irmãos queridos. Hoje é um dia especial aqui na casa, onde nós dedicamos todos esses nossos trabalhos aos queridos irmãos que por algum motivo saem da senda retilínea e vão para o vício, para as drogas. Eles estão aqui também, embora desencarnados. Possamos vibrar. Eles têm esse vício, encarnados e desencarnados. Vibramos. Finalmente, todos nós temos algum parente, um familiar, um amigo, um conhecido que está passando algum drama, seja ele físico, espiritual ou mental, necessitando de muita ajuda. Vamos mentalizar essa pessoa, imaginar envolvida em muita luz, uma luz suave, harmônica, azul, envolvendo-a de paz, amor e harmonia. Enfim, meu Pai, pedimos humildemente, onde houver uma dor, uma lágrima de sofrimento, que a vossa misericórdia esteja presente, meu Pai, como sempre. E permita-me, Emmanuel, encerrar essa etapa da nossa jornada neste dia com as suas sábias palavras, fazendo um pedido ao Pai. Amado Pai, abençoa-nos. Estendei sobre nós as suas mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos te perceber em espírito na realidade das nossas tarefas, no dia a dia das nossas experiências, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos dar continuidade agora com os passes, pedimos gentilmente que permaneçam em silêncio, continuem sintonizados com essa energia, mentalizem aquilo que vieram buscar com muito carinho, que isso muito facilita e muito ajuda na hora dos passes. Obrigado.